Pacola, ele é de Cuiabá, ele é mato-grossense, da onde que... Eu sou sul-mato-grossense de nascimento, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vim para Cuiabá com 4 para 5 anos. Né? Meus pais vieram na época Telemate, Telemes, né? Eles trabalhavam nas teles, e aí nós viemos para cá, então eu vim muito novo. E me sinto muito mais cuiabano do que campograndense. Esse é meu sentimento. Falo cuiabano de coração, né? O senhor já falou que o senhor é o único, o senhor e sua tia é a única servidor público, então não tinha nenhum militar na família antes para surgir essa vontade. De onde que veio essa vontade de ser militar? Na verdade, eu sempre tive vontade de ser policial. Ser policial militar foi um acaso do destino. Então eu queria ser policial. A minha ideia era fazer vestibular para direito e depois fazer um concurso para delegado. Essa era a minha vontade. Mas aí eu fui fazer eu estava no terceiro ano, eu estudei no São Gonçalo por 11 anos, no Colégio Salesiano São Gonçalo, por 11 anos, e no último ano foram cadetes da academia, eu lembro até hoje, foi o Coronel Chiroli, ex-comandante do grupamento aéreo, que agora assumiu a Secretaria Adjunta de Segurança Pública, integrada, né? E ele foi lá como cadete, ele era cadete do terceiro ano, e ele foi lá e falou a respeito do CFO, que o curso de formação de oficiais não era, agora ele exige o curso de direito também, mas naquela época era nível médio. E aí falou, olha, vai ser o primeiro ano de bacharelado, e minha turma foi o primeiro ano que foi bacharel em segurança pública, né, no curso superior. Você já recebe enquanto você estuda, e na época era mais ou menos R$1.000 o salário, mas naquela época era como se fosse uns 5 salários mínimos, assim, como se hoje fosse uns R$5.000. E aí na hora eu falei, poxa, imagina, eu vou estudar, ser polícia e ainda já começar ganhando, tipo, se eu passar já vou começar ganhando, vou poder, né, ter minha independência também e tal. E aí eu decidi fazer o CFO, coloquei a segunda opção para direita e todo mundo falou, mas a linha de corte é muito próxima e tal, né? E o CFO eram só 18 vagas para masculino, né? E aí eu coloquei o CFO como primeira opção e o direito como segunda opção. Naquela época era da UFMT. Aí passei, lógico, e graças a Deus, hoje eu não tenho nenhum arrependimento. Em 2004 também tive aprovação para agente da Polícia Federal. Fiquei balançado se eu sairia ou não, mas preferi ficar na Polícia Militar e agradeço a Deus por essa carreira longa. O senhor é militar tem vários anos, né, já na área militar aí. Como que foi para, tipo assim, para o senhor largar a sua carreira militar, que já tinha vários anos, e se candidatar a vereador? Como surgiu houve um convite? Quem fez o convite? Como que foi essa... Eu já venho sendo convidado há algum tempo. Como eu sempre fui envolvido nesse caminho e nessa jornada, acabei até esquecendo de dizer, eu fui presidente fundador da Associação Brasileira de Operações Especiais também. Então eu sempre tive essa... né, lá na academia, era presidente da comissão de formatura, então eu sempre gostei desse exercício de movimentar grupo, de estar em exercício de liderança. E eu já vinha sendo, entre aspas, assediado há algum tempo para entrar na política. Mas eu sempre falava, não, vamos ajudar, eu vou no bastidor, mas isso não é para mim, eu não entro. E a gente tem uma coisa na cabeça que hoje eu entendo perfeitamente, é importante que a população também consiga chegar nesse nível de compreensão, que existe um discurso preparado, alguns discursos preparados, e um deles é dizer que política é coisa para vagabundo. Que na política só tem pilantra. Que a política... Por que isso são daí? Todos iguais. E por que não, é tudo farinha do mesmo saco? Por que é necessário que os próprios políticos, que realmente são esses políticos vagabundos, eles reforcem isso daí? Porque quando você fala... É como se fosse aquela... regra de 3, né? Então eu falo o seguinte, bom, se todo político é vagabundo, lógico, se eu aceito entrar para a política, é porque eu sou vagabundo. Se eu não sou vagabundo, então eu não entro na política. E é uma coisa que é natural, é um sentimento natural. Eu falo porque eu passei por isso. Então quando eu falava, não, eu ajudo, cara, tem que ir, mas não tem como. Se você entrar, cara, o cara que entra lá, ele tem que entrar, tem que ser vagabundo, tem que ser... Então,
mas isso é uma coisa que a gente vai ao longo do tempo e diga-se de passagem, a esquerda principalmente é muito boa nessa comunicação. E aí quando a gente entrar no assunto de armamento, eu vou falar, quando a gente fala Estatuto do Desarmamento, nunca foi. O Estatuto é o Estatuto do Armamento, desde quando ele foi aprovado em 2003. Ele já previa 6 armas por cidadão, que hoje foi reduzido a 4. Então o povo fala que a gente vai entrar nesse tema mais para frente. Mas é só para dizer o quanto as pessoas não conseguem entender com esse processo de comunicação dos centros de formação acadêmica e da mídia de massa, que dominam inclusive os nossos pensamentos e nos conduz para um efeito manada, para uma condução de sociedade, né, que acompanha a maioria, no comportamento de maioria. Então você vê ao longo da história que fala, eu votei no Lula, depois eu votei no Bolsonaro. Isso não é que é ruim, nem que é certo, nem que é errado, mas demonstra que a grande parte da sociedade ela não tem um voto ideológico, ela tem um voto de acordo com o momento. Então muitas vezes eu até falo, o que elegeu o Bolsonaro não foi o Bolsonaro, foi o antipetismo, foi a revolta das pessoas com o que aconteceu naquele momento. Da mesma forma que eu acho que se alguma coisa pode tirar essa reeleição dele, é justamente a rejeição, o anti-bolsonarismo, que também... É isso que estão pregando, né? Tentando, batendo de todo jeito, para ver se consegue tirar fazer com que as pessoas comprem essa ideia, né? Então quando você chama de genocida, peraí, pega o dicionário, lê e vê o que é a definição de genocida. Claramente não é. Então quando você faz né, isso daí tem o maior comunicador, eu acho, sem sombra de dúvida, o maior comunicador político da história é Goebbels, né? Joseph Goebbels é o criador de Hitler. Hitler foi uma figura, assim como Lula foi uma figura criada, né? Aí se você pegar quem criou Lula, José Dirceu e outros grandes, porque, modéstia à parte, o Lula não tinha capacidade intelectual suficiente para criar esse caricato de político que se tornou. Ele foi criado por pessoas, por um grupo que transformou ele do sindicalista, do metalúrgico, né? Do proletário à presidência. Então acho que é mais ou menos nesse sentido. E cada vez mais eu bato nessa tecla. Se tem um produto que eu gosto de fazer a entrega para a população como político hoje, é a educação política. É não mentir. Então é incrível chegar num local e falar assim, e aí, vereador, o que o senhor pode fazer pela gente? Fala, nada. Eu, nada. Mas, não, eu nada. Aí você fica todo mundo olhando assim, não, quem tem como fazer são vocês. Vocês aqui têm mais voto do que os 2009 votos que eu tive. Nesta comunidade que vocês estão brigando, tem mais votos do que eu. E quem elege são os votos, não são os vereadores. Eles precisam, agora lá, o prefeito precisa dos vereadores, já tem. De mim ele não precisa nada. Então, eles só vão conseguir respeitar vocês quando vocês começarem a desgraçar a vida deles. A partir do momento que vocês conseguirem entender o poder que vocês têm como um exército irregular, fazendo aquilo que é fora do padrão e tal, e aí as pessoas começam a entender, não, então vamos, eu falei, vocês não têm que ser escravizados por nenhum vereador. Não deixa ninguém vir aqui escravizar vocês. Eu falo direto. E é muito legal isso, porque aí você tem uma entrega real, onde a pessoa sai dali com outro olhar e fala, não, realmente, a gente não tem... Vocês têm que apoiar quem? Apoiar quem promete? Não, vocês não têm que apoiar promete. Vocês têm que apoiar quem tem os mesmos valores e princípios que os seus. Você tem que eleger aquelas pessoas que defendem as mesmas bandeiras que você defende. E, naturalmente, todos têm obrigação, todos os vereadores têm a obrigação de lutar por todos os bairros. Não tem essa de qual foi a base que elegeu ele. Fazendo coisas boas para a cidade. Exatamente. Ele tem por obrigação. O vereador não tem vereador de bairro. Não, eu vou olhar aqui qual foi o bairro que mais votou. Exatamente.